John G. Lake, um homem de fé e obras. O ministério de Dr. John G. Lake levou à cura clinicamente confirmada de mais de 100.000 pessoas, através da oração em nome de Jesus Cristo. Sua vida foi um exemplo poderoso de fé em ação. John Lake acreditava que todo cristão deve viver uma vida assim, experimentando a plenitude de Cristo. Ele nunca deixou de exortar os outros a alcançar essa plenitude, que Deus está pronto e disposto a doar. Em sua juventude, John Lake foi muitas vezes confrontado com a doença. John G. Lake nasceu em 1870 em Ontário, Canadá, um dos 17 irmãos e irmãs. Ele nasceu em vez doente, assim como vários de seus irmãos e irmãs, 8 dos quais tinham morrido pelo tempo que ele era um jovem garoto. Ele se juntou a uma igreja metodista com a idade de 16 anos, e decidiu confiar em Deus somente para a cura. 2 anos depois de seu casamento com Jenny Stevens, com quem se casou em 1893, ela foi diagnosticada com tuberculose e doenças cardíacas. Em poucos anos, seu estado de saúde piorou, e os médicos lhe disseram que não havia mais nada que pudesse ser feito para ela, com um pouco de sua família ainda está doente, e agora sua esposa, Lake, começou a se perguntar onde o poder de Deus estava. Ele experimentou a cura sob o ministério de John Adovie. No início de sua vida, ele tinha experimentado o poder de cura de Deus, quando ao mesmo tempo em sua juventude, ele sofria de reumatismo, resultante suas pernas se tornando michapede, fazendo com que todo o seu corpo para se tornar torto. Ele foi para John Alexander Dovie de Cura Home em Chicago, onde um homem mais velho pôs as mãos no lago, e ele foi curado instantaneamente. Ao longo dos anos, Lake levou outros membros de sua família para o Dovie Home. Para ser curado, determinou que não mais de sua família deve morrer, e buscou o Senhor em grande comprimento por sua cura. Durante as horas finais de Jenny, Lake jogou a Bíblia contra o manto lareira em desespero e abriu o livro de Atos, capítulo 10. Seus olhos se desviaram para o versículo 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus estava com ele. Lake realizado através desse versículo que Deus não era responsável pela doença de Jenny ou qualquer doença. Em seguida, ele sabia que era o diabo, que foi a causa de ela estar doente, e o diabo foi a destruir sua vida. Sua esposa Jenny milagrosamente voltou à vida como uma resposta à oração. Tecnicamente, Jenny havia morrido. No entanto, que dia Lake enviou um telegrama para Dovie, afirmando que o seu espírito não deixou eu ir de Jenny e que ele poderia cair sobre a Deus e que ele acreditava que, se Dovie iria rezar por ela, ela seria entregue. Ela estava de pé e bem na hora. Isso foi em 1898 e tornou-se notícia nacional, trazendo muitos para visitar sua casa para ver o milagre de Deus e receber a cura por si. Tais eventos trouxe Lake para um ministério incrível de poder e unção no Espírito Santo, que se tornou o foco de sua vida e ministério. John G. Lake pregou o Evangelho com uma vitalidade e poder que raramente é cumprida hoje. Estar envolvido no mercado imobiliário e de seguros, John Lake tornou-se muito rico ao longo dos próximos anos, mas foi durante esse tempo que Deus tratou com ele de tal forma que o curso de sua vida foi definitivamente alterado. Durante este tempo, ele continuou praticando um ministério de cura. Cada resposta à oração e ao toque milagroso de Deus criou dentro de si um maior desejo para as coisas mais profundas do Espírito. Durante a sua vida empresarial, ele fez um hábito de pregar em algum lugar todas as noites. Após os serviços, ele, então, juntar-se com amigos que, como ele, estavam determinados a receber o batismo no Espírito Santo como eles acreditavam que os primeiros discípulos tinham recebido, Atos 2, 1-4. Eventualmente, John Lake foi batizado no Espírito Santo. Sua oração foi: Deus, se você vai me batizar no Espírito Santo e me dê o poder de Deus, nada será permitido ficar entre mim e uma obediência 100 vezes mais. Algum tempo depois, ele acompanhou um ministro para orar por uma senhora inválida que teve reumatismo inflamatório por 10 anos. Enquanto o ministro falou com a senhora, John Lake sentou no lado oposto da sala profundamente comovido em seu espírito.
Ele testemunhou que ele de repente sentiu como se tivesse acabado de passar debaixo de um chuveiro profundo ou chuva tropical quente que caiu não só por ele, mas por meio dele. Todo o seu ser se acalmou em uma profunda quietude e calma. Um temor da presença de Deus caiu sobre ele. Depois de momentos passados, ele parecia ouvir o Senhor dizer: Eu tenho ouvido suas orações, e vi as tuas lágrimas. Você está agora batizado no Espírito Santo. Em seguida, Dr. Lake testemunhada correntes de poder, que começou a correr através de seu ser, aumentando assim consideravelmente em todo o seu corpo, começou a vibrar intensamente. John G. Lake neste momento, o ministro amigo pediu-lhe para se juntar a ele em oração para a mulher. Ele encontrou dificuldades para atravessar a sala, a presença do Senhor era tão intenso. Quando ele tocou a cabeça da irmã com a mão, com as mãos crispadas e abriu suas articulações começaram a trabalhar. A mulher que tinha sido inválida por tanto tempo, surgiu a partir sua cadeira de rodas e foi perfeitamente curado. Como resultado de seu batismo no Espírito Santo, Dr. Lake testemunhou a ver a humanidade através de um novo olhar. Ele tinha um grande desejo de proclamar a mensagem de Cristo e para demonstrar seu poder no mundo. A partir desse ponto, ele mal conseguia se concentrar em seu negócio, pregando aos homens que vieram ao seu escritório, em vez de vendê-los seguros. Muitos deixaram seu escritório convertido a Cristo. Depois de alguns meses, eu encontrei o meu interesse em assuntos comerciais e mundanos foi passando. Um homem entraria em meu escritório. Eu não conseguia pensar em seu dinheiro. Eu só conseguia pensar em sua alma. Oh, ele foi salvo? Eu poderia trazê-lo para Jesus? E muitas vezes terminavam em mim dizendo-lhe deste maravilhoso Salvador e ter que rezar em vez de falar de negócios em tudo. Ó querido, quando o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, vem, é própria paixão de Jesus pelas almas. Você deve amá-los. Você não pode ajudá-lo. Jesus morreu por eles. O Espírito Santo é o seu Espírito. Ele os ama ainda. Ele ama através de você. Mais uma vez, o Senhor disse, siga-me, e como Matthew eu fechei meu escritório, levantou-se e seguiu-o. Ele doou suas economias e começou no trabalho evangelístico independente. Foi em abril de 1907, quando ele fechou a porta do escritório para a última hora e eliminados de sua conta bancária, dando a várias instituições religiosas e educacionais. Dr. Lake começou então no trabalho evangelístico independente com $1, sendo absolutamente dependente do Senhor, ao longo das linhas de fé de George Miller de Inglaterra e Hudson Taylor da Shining Mission. Durante os próximos meses, ele pregou a cada dia para grandes congregações com excelentes resultados. Muitas pessoas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, outros foram curados de doenças, enquanto outros receberam o batismo no Espírito Santo como descrito em Atos 2, 38-39. Enquanto em uma reunião no norte de Illinois, o Senhor falou com ele e dirigiu-lhe para ir para Indianápolis para se preparar para a campanha de inverno. Ele foi instruído a adquirir um grande salão, e, em seguida, foi-lhe dito que, na primavera, ele iria para a África. Muitos milagres de provisão de Deus eram experientes em seu caminho para a África do Sul. Ele chegou com seu partido missionário na África do Sul, em 15 de maio de 1908. Antes que ele pudesse vir em terra, era necessário que ele coloque $125 com o Departamento de Imigração. Ele não tinha dinheiro, mas ele estava na fila de pessoas que estavam fazendo seus pagamentos, e acreditava que, mesmo a esta hora tardia que Deus supriria todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Logo um homem se aproximou, bateu-lhe no ombro, e chamou-o para fora da linha. Ele entregou-lhe um cheque de viagem por $200, e disse, Sinto-me levou a dar-lhe isso para ajudar o seu trabalho. Após a chegada em Joanesburgo outro milagre aconteceu. A senhora interceptado a família Lake na estação de trem, indagado sobre o número de filhos, e afirmou. O senhor enviou-me a conhecê-lo, e quer dar-lhe um lar. Dr. Lake recordou esta resposta à oração de alojamento livre de aluguel oferecido por uma senhora que ele nunca tinha visto antes, naquela mesma tarde que estávamos vivendo em uma casa mobiliada nos subúrbios.
A propriedade de nosso amado benfeitor, a senhora Sally Goodenough de Joanesburgo, que permanece até hoje nosso querido amigo e companheiro de trabalho no Senhor. Milhares de vidas foram transformadas pelo poder de Deus durante esses anos na África do Sul, e da compreensão de Cristo foi levado muito longe, para os britânicos, holandeses e povos nativos. 125 congregações brancas e 500 congregações negras foram estabelecidas ali naquele tempo curto. Depois de passar 5 anos na África do Sul e perder sua primeira esposa através de ter um acidente vascular cerebral, provavelmente devido à tensão do trabalho missionário, Lago retornou aos Estados Unidos e começou a viajar por cerca de 1 ano. Ele então se casou com Miss Florence Switzer de Milwaukee, Wisconsin, em 1913. Sob seu ministério em os Estados Unidos, Spokane tornou-se mais saudável cidade da América, com 100.000 confirmou curas. Em 1914, ele abriu as salas de cura, em Spokane, WA, onde havia mais de 100.000 medicamente confirmadas curas, no espaço de apenas 5 anos. Este era para ser o clímax da obra de sua vida, como resultado de seu ministério. Durante esse tempo, Spokane veio a ser conhecido como sendo a mais saudável cidade da América, semelhante ao da cidade de Zion, onde John Alexander Dowie ministrou alguns anos antes. John G. Lake, apesar de ter um ministério de cura poderoso, não estava satisfeito com isso sozinho. Ele observou que muitos ministérios tinham falhado porque eles foram construídos em uma coisa: línguas, curas, ou poder, etc. John G. Lake procurou ensinar às pessoas toda a profundidade da palavra de Deus e uma vida justa, ou seja, para ser como Cristo no caráter, pensamento e ação, e que todos os que são chamados por Deus pode ser libertado dos grilhões com que Satanás se ligá-los com. Digo-vos, Deus diz, sair os seus pecados, e depois venha a mim, e eu lhe perdoarei a você. Ele não diz, você venha com os seus pecados, e eu lhe perdoarei a você. Ele diz, você sair do seu mesquinhez, você parar de brincar com o médico, e do diabo, você encerrar seus hábitos secretos, e vinde a mim e eu te livrarei, que é o único caminho para Deus, que é a forma como Deus. Assim, a consagração de um cristão não é apenas uma consagração de seu espírito a Deus, nem da sua alma a Deus. É uma consagração do corpo e da alma e do espírito, todo o homem, tudo o que há de nós, e corta-nos para sempre sondar de partir à procura de ajuda, da carne, do mundo, ou o diabo. Então surge no coração o desejo e oração para que o Espírito de Deus para ejetar, crucifica, e destruir toda a tendência de oposição ao Espírito Santo. Não penseis que tu deve atingir o mais alto em Deus, até dentro da tua própria alma um desejo celeste para ser como Ele que deu a sua vida por nós possui o teu coração. Pense para não vir dentro da corte de Deus com mancha sobre os teus artigos de vestuário. Não penseis que o céu pode sorrir em cima de uma natureza fovede através de contato mau. Não penseis que Cristo pode habitar dentro de templos marcados a ferro nas chamas de ódio. Não. O coração do homem deve primeiro ser purgado pelo fogo sagrado e lavados de toda mancha limpando o sangue. Não sabeis que aquele cuja natureza é semelhante ao de Deus deve sempre sentir o poder de purga de Cristo dentro? Em maio de 1920, Dr. Lake mudou-se para Portland, Oregon, para estabelecer um trabalho semelhante ao de sua igreja, em Spokane. Dentro de alguns anos, este ministério em Portland estava fazendo um impacto semelhante em Oregon, como tinha a igreja no noroeste do Pacífico. John Lake criado fé em sua audiência e destacou a consciência do Cristo em vós, a esperança da glória. O ministério de Dr. Lake era incomum, para dizer o mínimo. Ele possuía uma notável capacidade de criar a fé no coração dos seus ouvintes. Gordon Lindsay não foi exceção, tendo seguido o ministério do Dr. Lake com profundo respeito e admiração. Ele um dia havia precisa de fé do grande homem. Ele foi ferido com um caso crítico de envenenamento ptomaine e pendurado para os dias entre a vida e a morte. Dr. Lake oferecido oração por Gordon, e apesar de livramento não veio de imediato, de forma visível, afirmou com confiança de que o Senhor tinha realmente responde à oração. Senhora Lake trouxe Reverendo Lindsay alguns dos sermões datilografados seu marido tinha dado recentemente, e ao ler estes, a fé de repente entrou em seu coração.
Gordon surgiu a partir do que muitos pensavam era seu leito de morte, curado instantaneamente. John G. Lake. Enquanto ele estava em Portland, Dr. Lake tinha esperanças de levantar-se de uma cadeia de missões de cura na ordem de seus trabalhos em Spokane e Portland. No entanto, embora ele ainda não estava em idade avançada, ele vivia com uma intensidade que tinha tomado a sua portagem. Um declínio da força e vitalidade que havia caracterizado seu ministério mais cedo se tornou evidente. Ele parecia incapaz de igualar a sua visão espiritual com a força física que era obrigada a fazê-la. Em Houston, Texas, ele teve algum sucesso inicial na fundação de uma igreja, mas foi chamado para o lado de seu filho mais velho, que tinha sofrido um grave acidente que quase lhe tirou a vida e nunca mais voltar para Houston. Por um tempo, ele ministrou em igrejas em toda a Califórnia e voltou para a cidade de Portland por um tempo. Depois, ele voltou para Spokane. Lá ele pastoreou até sua morte. No Dia do Trabalho de 1935, Dr. e Sra. Lake participou de um piquenique da escola dominical. Ele chegou em casa muito cansado e depois de um jantar quente, deitou-se para descansar. Um orador convidado foi na igreja que à noite para a Sra. Lake prevaleceu sobre ele para ficar em casa e ela foi para a igreja em seu lugar. Quando ela chegou em casa, ela descobriu que ele teve um acidente vascular cerebral em sua ausência. Ele permaneceu por cerca de 2 semanas, mais inconsciente do tempo, até 16 de setembro de 1935, quando ele faleceu desta vida para passar a eternidade com seu mestre e criador que ele tanto amava. O ministério de John Lake era um poderoso exemplo de fé em ação. Ele levou uma vida extraordinária, e acredita que todo cristão deve viver uma vida assim, experimentando a plenitude de Cristo. Lago nunca deixou de exortar os outros a alcançar essa plenitude, que Deus está pronto e disposto a doar. Ele nunca disse que não haveria provas e dificuldades, mas o prêmio de ser um filho ou filha de Deus era o objetivo de John G. Lake para todos a quem ele ministrava e ousaram acreditar que a palavra de Deus é verdade, tudo do mesmo. Quando sua fé entrou em ação, milagres aconteceram. Vamos julgar a nós mesmos e pedir a Deus que nos unge com este mesmo poder que nós acreditamos em seus chamados para nossas vidas.